Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marina, eu sou astróloga e hoje a gente vai conversar sobre os aspectos de autossabotagem no mapa. Para vocês terem uma noção de como que a minha vida está corrida hoje, eu tô gravando no dia 8 de março, né? Para quem não sabe, é meu aniversário. Eu faço aniversário no dia 8 de março, né? Dia das Mulheres. Um feliz Dia das Mulheres para as meninas que acompanham esse canal, que acompanham o meu trabalho com energia feminina e astrologia. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Espero que vocês tenham tido um Dia das Mulheres de muito valor, de muito amor, né? E para mim é meu aniversário além de tudo. Então, assim, eu tô meio que correndo aqui para gravar o vídeo e comemorar, é claro, né? A gente tem que comemorar. Tô fazendo 32 anos de vida, né? Com muita alegria. E eu acho que é um número de sorte. 32. Mas enfim, então assim, eu anotei algumas coisas super rapidinho aqui. Ah, não dá para falar desse assunto, gente, de uma forma muito complexa, porque a gente vê a autossabotagem no mapa pelo conjunto da obra, tá? Então eu vou citar algumas coisas assim muito superficiais, mas em geral você realmente precisa do mapa. Você precisa ver o mapa inteiro para você ter certeza de que uma coisa está ligando com a outra. Eu já fiz vídeos aqui no canal sobre isso, e talvez eu faça um outro vídeo sobre essa questão, de que no mapa astral a gente de fato tem um tema. Você vê muitas vezes o tema daquele mapa e fica muito claro que, né, existe uma mensagem ali, para além de cada pequeno posicionamento, ok? Nem todo mapa, vamos deixar isso claro, tá? Mas vamos dizer aqui, não é o tema do nosso vídeo, mas rapidinho. Se eu tenho um monte de coisa em aquário e um monte de coisa na casa 11, é um tema. A casa 11, ela é tradicionalmente associada a aquário. E aí eu tenho muito Urano, eu tenho Urano no meio do céu, eu tenho Urano fazendo aspecto ao Sol. Quer dizer, existe um tema aquariano, uraniano, comunitário, coletivo, público, às vezes até mesmo fama na vida daquela pessoa, ok? Então, existe um tema para alguns mapas. E geralmente o tema da autossabotagem ele fica evidente com alguns desses elementos que eu vou trazer para cá. Lembrando, tudo com um pouquinho de sal. A gente nunca ouve alguma coisa e a gente não leva com um pouquinho de sal, como se fala em inglês. Você tem que temperar na hora que você está ouvindo, filtrar na hora que você está ouvindo o que eu estou dizendo aqui, certo? Acabei de falar, preciso olhar o mapa inteiro para eu poder ter uma percepção íntegra do mapa daquela pessoa, da personalidade. Vamos entender o que é autossabotagem aqui. Primeiro a gente precisa entender que a autossabotagem ela é um processo inconsciente. Né? Não é como se eu soubesse o que eu estou fazendo, senão não seria autossabotagem. Muitas vezes eu não tenho noção de que eu estou fazendo alguma coisa que é oposta ao que eu quero. Né? Então, assim, eu estou agindo de uma forma que não me traz aquilo que eu mais preciso. Então, existe de fato essa questão, muitas vezes, da gente não conseguir perceber certos comportamentos, né, certas tendências que a gente tem. Por isso que o trabalho do autoconhecimento ele é tão importante, né, porque ele vai integrando a consciência à inconsciência, né, o inconsciente ao consciente, a sombra à luz da nossa personalidade, e a gente vai entendendo, talvez até a razão pela qual nós temos esses processos de autossabotagem, ou seja, de nos prejudicarmos sem percebermos. É a mesma coisa que eu dizer assim, eu quero muito, muito escrever um livro. Eu sempre quis escrever um livro, eu tenho esse sonho de escrever um livro, mas aí eu faço aquela pesquisa de campo, digo, olha, entrevistei fulano, entrevistei ciclano para esse livro que eu quero escrever, mas eu não estou pronta ainda, tem algumas coisas faltando, e eu vou procrastinando, 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 e de fato eu nunca escrevo o livro. Então, isso é, de certa forma, uma autossabotagem. Ou eu começo a ter problemas de saúde, muitos problemas pequenos. A gente está falando de, às vezes, até uma somatização, né? O psicossomático, a pessoa que ela cria coisas na cabeça dela que a atrapalham de concluir o que ela quer, de concluir a faculdade, de concluir um curso, de ir bem no seu emprego, você sem perceber você se sabota. Eu tenho uma entrevista de emprego
de repente me dá uma dor de cabeça muito, muito ruim, uma enxaqueca, eu tenho que ir para o quarto. Quer dizer, por que eu não fui para a entrevista de emprego? Porque alguma coisa dentro de mim me atrapalhou. De fato, eu não me sinto pronta, eu tenho medo de errar, eu tenho medo da rejeição, tem alguma coisa por trás. Então, a autossabotagem é nesse caminho, ok, gente? De uma forma muito superficial, é claro. Existem aspectos, como as oposições no mapa, que muitas vezes elas revelam autossabotagens, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é que quem governa a consciência e quem governa consciente e inconsciente na astrologia é a Lua e o Sol, né? O Sol e a Lua. Então, o Sol é aquilo que é consciente e a Lua é aquilo que é inconsciente. Então, por trás de muitos aspectos de autossabotagem na nossa vida está a Lua. Estão aspectos que envolvem geralmente, a Lua. Se eu tenho Sol em quadratura à Lua, é um primeiro sinal de que essa pessoa, o consciente, a parte consciente dela e a parte inconsciente muitas vezes não concordam, né? Não ajudam, estão se auxiliando. No meu caso, por exemplo, né? Eu tenho o Sol em Peixes e a Lua em Sagitário, que são signos que fazem uma quadratura. Por quê? Porque Peixes ele é um signo muito fechado, muito sensível, muito romântico, muito idealista, né? E Sagitário também é idealista, mas Sagitário é um signo sincero, super direto, né? Então, quando eu tenho essa quadratura, como é que esse Sol e essa Lua, o que é consciente em mim e aquilo que é inconsciente em mim dialogam? Eles não dialogam. Se eu não busco autoconhecimento, eu posso estar sempre me atrapalhando com o Sol em quadratura à Lua, ok? Eu não consigo me sentir inteira nas decisões que eu tomo, nas escolhas que eu faço. Então, eu vou fazer uma faculdade, mas eu nunca sinto que é exatamente aquilo que eu preciso. A Lua fala daquilo que a gente precisa, por isso ela é tão presente no mapa das pessoas com um grande processo de autossabotagem na vida. Porque a Lua ela fala daquilo que eu preciso, e se eu não consigo ter consciência, aspectos difíceis com a Lua tornam complicado para a gente saber o que a gente precisa. Então, por exemplo, se você tem Marte em quadratura à Lua, você pode simplesmente não reparar na sua agressividade, no quanto a sua agressividade, a sua atitude defensiva, né, seja a quadratura ou a oposição, ela atrapalha os seus relacionamentos no trabalho, na vida afetiva, ok? Então, assim, você faz aquilo, você age de forma agressiva, você age de forma, muitas vezes, impetuosa, arrogante, né? A Lua em aspecto a Marte. E eu não sei que eu faço isso, né? E quando as pessoas dizem para mim, nossa, mas você é muito arrogante, nossa, mas você é muito defensiva, eu mal falei, você já está brigando comigo. Você deu? Eu sou assim? Isso é muito característico, realmente, da Lua com Marte. Essa atitude defensiva, reativa, né? Já partir para a briga antes mesmo de entender se foi ofendido ou não. Agir e perguntar depois. A questão do Sol e da Lua é bem mais complicado, porque como o Sol é o nosso propósito e a Lua representa as nossas necessidades, muitas vezes assim um processo de vida de dificuldade você conseguir perceber que você tem atitudes inconscientes que atrapalham o seu propósito e que você tem atitudes conscientes que não dão aquilo que você precisa, porque o Sol ele vai em direção de coisas que não satisfazem a Lua, as necessidades da Lua, e a Lua cria padrões, hábitos inconscientes que não auxiliam o Sol a chegar no seu objetivo na vida, né? Lembrando sempre que o propósito está ligado ao Sol e as necessidades estão ligadas à Lua. Então, se você tem um Sol em aspecto difícil, quadratura, oposição à sua Lua, é importante você se observar bastante, porque para autossabotagem não existe uma outra chave, a gente precisa se observar. Sol em quadratura ou oposição ascendente, Lua em quadratura ou oposição ascendente, a gente também vai ter aqui processos de autossabotagem,
né? O ascendente representa muitas vezes a maneira como a gente vê a vida, a forma como a gente se expressa, principalmente na juventude, tá? A maneira como a gente caminha pela vida tem muito a ver com o nosso ascendente, e é muito fácil você se perder no ascendente e não perceber as necessidades solares, ou seja, o propósito, a vitalidade, aquilo que te dá energia, aquilo que te dá vigor, por estar muito na personagem do ascendente. Né? Então é a mesma coisa que eu, que tenho um ascendente em Gêmeos, ser extremamente geminiana na minha vida, perder conexão com a sensibilidade de Peixes, né? Com a necessidade que Peixes tem de trabalhar com cura, de trabalhar com a parte espiritual, ficar focada muito no intelecto, na razão, na racionalidade que o ascendente em Gêmeos ele traz. Enfim, eu estou negando o propósito do meu sol quando eu faço isso. E o resultado é uma vida de frustração. Pessoas que têm aspectos difíceis do sol ou da lua com o ascendente podem viver uma vida de muita frustração, caso não acordem, no caso do Sol, para o seu propósito, e no caso da Lua, para as suas necessidades verdadeiras. Ok, gente? Eu já falei sobre essa questão de ascendente Sol, ascendente em Lua, mais de uma vez. Se você tem aspecto difícil do Sol com ascendente, ou da Lua com ascendente, você precisa ter muito cuidado para não estar se enganando sobre quem você é e sobre o que você realmente quer e precisa da sua vida. Outros dois pontos importantes, casa 12 e a casa 7. Tá? Uma casa 7 com muita coisa complicada acontecendo. Né? Eu tenho Plutão na casa 7, eu tenho Netuno na casa 7, até mesmo a Lua na casa 7. Pode representar ali atitudes de autossabotagem, principalmente porque a pessoa se perde na necessidade dos outros, na projeção também de coisas dela nas outras pessoas. A casa 7 é a casa do outro, então ela projeta muita coisa nas outras pessoas. Eu não lido com o meu problema de Plutão, que é ser muitas vezes, quem tem Plutão na casa 7, autoritário, forçuda, né? Aquela pessoa que quer forçar os outros, manipular os outros. Lembrando, gente, eu estou falando da parte difícil desse aspecto. Mas eu digo que não, é o outro que é assim. Eu projeto. Eu me saboto geralmente os meus relacionamentos afetivos por causa dessa energia, quando está acontecendo na casa 7. Tá? A Lua na casa 7, as minhas neuroses eu jogo nas outras pessoas. Né? São as outras pessoas que são neuróticas, não eu. Enfim, isso também pode mostrar ali uma sabotagem nas relações, principalmente, como eu falei, afetivas, casamento, relacionamento. E a casa 12, porque a casa 12 é o nosso manicômio pessoal, é onde a gente joga as nossas loucuras. Então, quando a gente tem uma casa 12 muito ativada, nada é consciente. Tudo é um trabalho de autoconsciência para quem tem a casa 12. Eu conheço muitas pessoas com Sol na 12, por exemplo, que precisaram de uma vida inteira para reconhecer quem elas realmente são, o que elas realmente querem. Então, a casa 12, se o Sol está na 12, se a Lua está na 12, você precisa fazer uma investigação sobre você, porque você pode não ter a menor noção do que você realmente quer e de quem você realmente é. Então, são pessoas que buscam muitas vezes a espiritualidade, a religião, né? Às vezes até psicologia, enfim, formas de se entender, porque para eles não é fácil esse processo de por que eu ajo dessa maneira. Né? É totalmente inconsciente quando você fala, por exemplo, de um Sol na 12. O que pode criar, por exemplo, atitudes de autodestruição e a pessoa nem repara que ela é autodestrutiva. Né? Porque ela se perde muitas vezes nesse universo inconsciente, ela se frustra em não conseguir lidar com a vida real, muitas vezes, e isso faz com que ela busque uma vida de escapes, de diversões ou de vícios ou qualquer coisa que tire ela da realidade, tá, gente? Então, claro que tem coisas maravilhosas sobre a casa 12, a gente está falando de autossabotagem aqui, ok? Principalmente se o Sol está na casa 12, se a Lua está na casa 12, ou se tem muitos planetas na casa 12, ok? A ênfase de casa 12. Há de se falar das oposições. Oposições criam muitas vezes uma energia de dualidade na nossa pessoa,
que pode envolver uma dificuldade de conscientização, tá? Então, dependendo dos planetas que estão fazendo uma oposição, pode indicar ali um processo de autossabotagem. Marina, por que é importante a gente saber essas características do nosso mapa no que tange esse se atrapalhar, esse se ferrar, literalmente você se ferrando, né? Você se atrapalhando. Eu quero casar, eu sempre dou esse exemplo, eu quero casar e eu tô presa num relacionamento de 4 anos, 5 anos com uma pessoa que nem nunca me levou para conhecer os pais dela. Eu conheço histórias, tá, gente? Eu tô ali com aquela pessoa, saio com ela, mas eu não conheço a família dela. Eu queria. Por que eu estou presa num relacionamento que não pode me dar o que eu preciso? Porque está havendo uma sabotagem. Você está sabotando o seu sonho. Por quê? O que está por trás disso? Geralmente é algum processo do inconsciente. Alguma coisa que aconteceu na infância, coisas que não foram trabalhadas, que não foram conscientizadas, né? Você não tornou aquilo consciente na tua vida, portanto não pôde refletir, não pôde curar aquela questão. Então é importantíssimo que a gente entenda as nossas... E todo mundo, eu acho que tem processos de autossabotagem, só que em alguns mapas a gente vê uma ênfase maior da questão. E é por isso que é importante evidenciar para a pessoa e deixar ela dizer se ela concorda ou não. Geralmente não concorda. Uma grande parte das pessoas que têm dificuldades de autossabotagem no mapa astral, elas não querem reconhecer aquilo. Demora. Mas uma hora acontece, principalmente porque não tem como você ignorar os resultados destrutivos da autossabotagem na vida da gente, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme, fiquem com Deus, a gente se vê no próximo vídeo.